Olá, amigos do canal Fatos e Cultura. Hoje nós temos a honra de entrevistar o Major William. Ele é integrante da gloriosa Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, que vai representar na missão de paz da ONU. Devido à carnificina que houve na Primeira Guerra Mundial, acabou sendo criada a Liga das Nações, que em pouco tempo ela acabou perdendo sua razão de continuidade, devido ao fato da Segunda Guerra Mundial. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, houve a necessidade das Nações unirem-se para procurar a paz, a melhoria da humanidade, para a vivência comum entre as nações. E no dia 24 de outubro de 1945, houve a fundação da ONU. Estamos aqui para falar um pouco sobre a fundação da ONU e a participação da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, enfatizando que em 1947 nós tivemos Oswaldo Aranha presidindo a segunda Assembleia Internacional da ONU. E fruto disso, meus amigos, foi criado o Estado de Israel. Para ter uma noção, Oswaldo Aranha tem um reconhecimento internacional. Ele é muito bem conceituado em Israel, entre os judeus e sionistas. Há ruas, há monumento de Oswaldo Aranha. Aqui no Brasil há vários e nós temos uma participação muito grande do nosso povo, do Brasil, e uma representatividade bem interessante com essa grandiosa instituição. É sempre que toda vida que tem uma reunião da ONU, o Brasil faz o primeiro discurso, nosso presidente brasileiro. O Brasil realmente tem destaque na ONU, não só pelo material humano, pelas contribuições financeiras, né? Mas a gente também tem o grande Sérgio Vieira de Mello, que era um grande dignitário, né? Dignitário da ONU, que morreu num atentado terrorista em Bagdá, né? Quando ele comandava a missão ali no Iraque. E nós, dentro da ONU, a bandeira brasileira dentro da ONU tem um papel ali de destaque, inclusive na sede das Nações Unidas, lá em Nova York, tem vários artistas brasileiros, referências culturais ao Brasil presentes, inclusive lá na sede da ONU. Então, é uma instituição de grande valia no contexto internacional. E ser brasileiro e ter participado também, de alguma forma contribuído, mesmo que uma contribuição em menor grau, né? Não uma contribuição tão grande quanto esses que a gente citou, é um motivo de orgulho, um motivo de muita felicidade para qualquer um que um dia vestiu a bandeira da ONU, que teve sobre a sua cabeça ali um capacete azul, uma boina azul, um boné azul, com o símbolo das Nações Unidas. E estamos aqui para reverenciá-los. Inclusive, Sérgio Vieira de Mello, ele talvez fosse o sucessor natural de Kofi Annan, não é isso? Ele era um candidato fortíssimo a ser o secretário-geral das Nações Unidas, o próximo secretário-geral das Nações Unidas, justamente pelas características que ele reunia de liderança, de capacidade e o destaque que ele tinha internacionalmente. Ou seja, ele já tinha comandado a missão do Timor-Leste, né? E foi convidado para comandar a missão no Iraque, justamente porque precisavam de alguém que tivesse um jogo de cintura muito grande. Se eu não me engano, ele já tinha trabalhado também numa missão no Sudeste Asiático, não sei se no Camboja ou no Vietnã, não lembro exatamente em que país, mas ele já tinha trabalhado numa missão de paz no país no Sudeste Asiático, e ele já vinha galgando esse destaque internacional dentro da ONU, que deu a ele essa possibilidade. Então ele era cotadíssimo para ser o próximo secretário-geral. E entre militares brasileiros nós também citamos dois, né? Por exemplo, o general Santos Cruz, né? Santos Cruz. No Congo fez um excelente trabalho, né? Como também o general Heleno, né? Augusto Heleno, que fez um excelente trabalho no Haiti, né? O general Santos Cruz, inclusive, ele criou um documento que até hoje é utilizado. Eu, por exemplo, utilizei esse documento, participei, né, desse relatório, que se chama Relatório Santos Cruz, né, justamente porque foi ele que criou, como forma de avaliar a missão de paz, em que situação está a missão de paz e as melhorias que podem ser feitas, né? O Brasil no Haiti
também fez um trabalho de destaque, porque o Brasil era o país que comandava a missão, né? Do ponto de vista militar e do ponto de vista internacional ali. E o general Heleno, ele foi um dos comandantes da missão, né, de maior destaque, né? Ele tem experiências valiosíssimas, que inclusive foram aproveitadas no Brasil, né, quando ele retornou após a missão. Então são duas figuras realmente atualmente bastante destacadas e de vez em quando são cotadas para comandar alguma outra missão, né? Isso faz de nós, né, no contexto internacional, um material humano, como eu já disse, de grande importância para as Nações Unidas. Inclusive até a nossa armada também, vai para o Mediterrâneo também, Sim, né? Ajudar. No Líbano, a Unifil, a Marinha participou já saiu recentemente da Unifil, não lembro exatamente o mês e o ano, se não foi esse ano, foi o ano passado. Tinha uma corveta brasileira, salvo engano, no Líbano durante muito tempo. Normalmente, às vezes ia a fragata Constituição, depois a fragata Atualmente, Liberal, por exemplo, né? no Congo, os nossos guerreiros de selva aqui, nossos SIGs, né, do Exército Brasileiro, treina e capacita o exército local para o combate ao terrorismo, né, as guerras nas florestas, né, do Congo, assim como as equipes das Nações Unidas que ali estão. O Brasil tem destaques muito grandes nesse contexto internacional. Isso é muito bom e é gratificante para a gente, como brasileiro, saber disso, né? E quando nós chegamos nesse contexto de missão de paz, no contexto de ONU, saber que a bandeira brasileira foi tão bem representada, porque abre portas, né, para os próximos que virão. Maravilha, então vamos dar início daqui a pouco ao contexto da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte na missão de paz da ONU. E aí, Major, quais suas considerações? Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com você, né? Nós já nos conhecemos de outros tempos e falar sobre a missão de paz da ONU para mim é uma satisfação, porque são coisas que marcam a nossa carreira, né? E a gente se sente útil num contexto internacional, a gente se sente útil humanitariamente, vamos dizer dessa forma, né? E a gente agrega muito conhecimento que inclusive a gente traz de volta para a Polícia Militar aqui no Rio Grande do Norte, que a gente aplica aqui no estado, conceitos aí avançados de policiamento, pelo contato que a gente tem com outras polícias, né? E pela realidade que a gente enfrenta. Então, para mim, é uma satisfação não só poder divulgar esse trabalho, que eu não sou o único, né? Temos outros boinas azuis, como a gente chama, aqui na Polícia Militar do Rio Grande do Norte, pessoas que abriram a porta, pessoas que estão, como o Tenente Coronel Walter, está na missão atualmente lá no Sudão do Sul. Então acho importante que a sociedade saiba disso, né? Que o público interno também conheça esse tipo de serviço e a gente possa ser mais acessível, né? E para que outros também possam ir. É um serviço bem bacana, né? Que tem, diferente, que pouca gente sabe. Até alguns na própria instituição não sabem que... Fui perguntado um tempo desse sobre essa possibilidade de a pessoa ir. Fala um pouquinho sobre isso, como foi a carreira do senhor até chegar nesse momento. Certo, realmente pouca gente sabe sobre isso, né? Existem algumas místicas aí, como só oficial pode ir, isso não é verdade. A exigência em termos de carreira é só 5 anos de serviço, pode ser oficial ou praça. A gente vai falar mais sobre isso lá na frente, né? De como foi que eu consegui, né, ser selecionado para a missão. Mas pouca gente sabe, né? Às vezes acha que é alguma coisa reservada à praça, a oficial, né? E que praça não tem acesso, ou que tem que ter um inglês muito avançado para isso, um inglês técnico, isso também não é verdade. Bom, antes de entrar na polícia, né? Eu tive a oportunidade de ser oficial temporário do Exército, né? Então fiz o NPOR aqui no 16, né? No 16º Batalhão de Infantaria. Fiquei aqui durante o ano de 2001. E em seguida eu fiz o estágio, na época tinha os estágios, que eram estágios de preparação para oficial temporário e o estágio de instrução, né? E no ano de 2002 eu fiz os estágios, em 2003 eu fui enviado para Garanhuns, interior de Pernambuco, né? Para o 71º Batalhão. E lá no contexto do Exército, essas questões de missão de paz já estão bem sedimentadas, né? Eles já trabalham com isso, com esses organismos internacionais há bastante tempo. E tipo, diferente das polícias militares, né? E quando eu estava lá, o Brasil estava iniciando a missão no Haiti. E por ser na época o batalhão Força de Ação Rápida do Nordeste, uma companhia do 71, né, lá em Garanhuns, foi enviada para o Haiti. E naquela oportunidade eu acompanhei o treinamento deles, eu vi
como era interessante, e eu fiquei curioso, né, sobre o papel brasileiro nesse contexto internacional, e me interessei. Como oficial temporário eu não tive oportunidade de ir, né, era restrito aos oficiais de carreira, né, na época eu era segundo tenente temporário, mas fiquei com aquela ideia na cabeça. Enquanto eu estava lá em Garanhuns, eu retornei ao Rio Grande do Norte, né? Eu dei baixa no Exército em 2005 e fiz o concurso da PM no ano de 2005, que foi o último concurso de oficiais, inclusive, né? A gente está tendo um processo seletivo agora, em 2022, mas tinha sido o último concurso. Eu me inscrevi, passei no concurso, no ano de 2006 eu entrei na academia. Fiquei os 3 anos na academia, me formei em 2008, uma turma de 2008 dos oficiais aqui da polícia, aqui na academia de polícia, né, Milton Freire. E o primeiro batalhão que eu tive a oportunidade de servir foi o BOP, né, o Batalhão de Operações Policiais Especiais. Fiquei praticamente 1 ano no BOP, em seguida eu fui movimentado para o 5º Batalhão, que é o batalhão da Zona Sul aqui de Natal, né. Recebi um convite após 1 ano mais ou menos que eu estava no 5º Batalhão, para a corregedoria, já que eu era formado em Direito, eles estavam precisando de um oficial formado em Direito. Aceitei esse convite, fui para a corregedoria, né, na época, isso no ano de 2010. E fiquei lá assim, em torno de 9, 10 meses, quando eu fui convidado para ir para o CIOPAER, né, que é o Centro Integrado de Operações Aéreas. Aceitei prontamente, né, eu sempre gostei de aviação, apesar de achar era uma realidade um pouco distante para mim, eu achava que eu não teria essa oportunidade, mas recebi o convite na época e fui. Inicialmente eu trabalhei na área, eu era o chefe de administração do CIOPAER, e em 2012, já no contexto de Copa do Mundo, né, na preparação das polícias para a Copa do Mundo, eu fui enviado para São Paulo para fazer o curso de piloto de helicóptero. Então, basicamente, de 2012 até 2018, eu cumpri as minhas missões como piloto de helicóptero, né? Então tive a oportunidade de voar em outros estados, apoiando missão de IBAMA, por exemplo. A gente teve instrução com o pessoal, na época, os pilotos da Força Nacional. E no ano de 2016, eu estava no Comando Geral, que a gente chama carinhosamente de 0, né? Eu estava no 0. E um amigo da minha turma, que estava na Força Nacional, estava lá no 0, e eu perguntei para ele o que ele fazia lá no 0, né, no Comando Geral, já que ele estava servindo em Brasília. Ele me disse que tinha vindo a Recife fazer uma avaliação, um teste para integrar a missão de paz da ONU. E eu não sabia, né, até 2016, como a gente acabou de conversar, né, que policiais integravam missão de paz. Eu não sabia. E eu perguntei do que se tratava. Ele disse que era uma prova de avaliação não classificatório, mas aqueles que fossem aprovados ficavam numa espécie de banco de dados. A seleção era conduzida pelo Exército e em parceria com o Ministério das Relações Exteriores, né, que é o órgão ao qual, né, vamos dizer assim, os assuntos relativos às Nações Unidas está vinculado. Então ele me disse que era uma prova de inglês, uma prova de tiro, uma prova de direção e uma prova de informática. E que basicamente a cada 6 meses, a cada semestre, o Exército organizava essa seleção e atualizava o banco de dados deles, né? E me disse que teria ainda, isso era, vamos dizer, abril, e aí ele me disse que eu ficasse atento ao boletim geral, que sairia a data da próxima missão. Eu lembro que acho que ainda em 2012 ou no máximo 2011, eu tenho um certificado, mas a minha memória não é tão boa assim com datas. O CIOPAER, né, junto com o nosso helicóptero, Potiguar 01, nós apoiamos a preparação dos militares brasileiros que iam para o Haiti. Eles fizeram um exercício, uma simulação, eles faziam essas simulações, não sei porque o local escolhido era Natal, eles fizeram umas 2, 3 vezes esse exercício aqui em Natal, e numa delas a gente apoiou com a nossa aeronave. Era uma simulação aí de levantamento de terreno, eles estavam fazendo alguma coisa que na época eu não acessava ainda. E aí eu participei, eu era o copiloto, né, nessa operação. Então eu já tinha um contato com o pessoal, assim, mesmo sem saber que os policiais poderiam ir. E aí eu perguntei quando seria a prova, eles me informaram que seria no início de agosto. E assim eu fiquei atento ao BG, quando veio a oportunidade fui a Brasília, a prova que eu prestei era em Brasília. E aí eu fiz a prova e
para minha surpresa, não esperava, fui aprovado. Por que eu digo para minha surpresa? Porque apesar de ter feito curso de inglês, eu não considerava o meu nível alto. Eu tinha um nível mediano de inglês, que eu já tinha terminado o curso, sabia me comunicar, direção, me apresentar, essas coisas, mas não era nada muito além disso. Achava que eu não passaria. E aí eu fui aprovado, né? Como eu disse também, o nível do inglês da ONU, a gente costuma dizer, é um inglês ONU, que é um inglês mais básico, um inglês mais tranquilo, não é um inglês técnico. E a gente desenvolve muito na missão em inglês, né? Então, quando a gente está na missão, a gente vai agregando vocabulário. Logo depois que eu fiz a prova, eu não conheço claramente os critérios, né? Não é passado o critério exato dentro desse banco de dados, quais policiais são escolhidos. Eu acredito que pelo meu passado no Exército, pelo sucesso, assim, eu acredito que eu devo ter tirado uma nota muito boa na prova. E aí eles me selecionaram quase que de imediato, porque quando eu voltei de Brasília para cá, acho que 2 semanas depois, já chegou um documento no Comando Geral me convocando para participar do estágio de preparação para missões de paz, que na sigla é PMP, né, no Rio de Janeiro, no Secopab, que é o Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil, né, que funciona lá em Deodoro, no Rio de Janeiro. Então logo 15 dias depois que eu tinha sido aprovado, eu já fui convocado. E quando cheguei lá, eles sinalizaram com a hipótese, né, de eu ir para o Haiti. Na época, eu fiz a seleção toda, mandei todos os documentos, porque a gente faz certificado de triagem criminal, a parte de saúde, né, uma avaliação de saúde muito, muito grande, né, criteriosa. Mandei tudo isso, só que foi aquele contexto que a ONU estava sofrendo com falta de recursos, né? Alguns países retiraram o financiamento, países importantes. E aí a missão de paz, antes de eu chegar lá, a missão na MINUSTAH, né, que era a missão no Haiti, foi encerrada. Inclusive hoje está para voltar, né, porque ela foi encerrada assim, meio que às pressas, sem que a ONU pudesse garantir o futuro do país, né. E aí a MINUSTAH foi encerrada. Então, em 2016, eu estava preparado para ir no final do ano, já tinha até vendido carro, mas como eu não tinha recebido a passagem, acabou que cancelaram. E aí no ano seguinte, 2017, eu fui convocado para Guiné-Bissau, que era uma missão diferente, né? Mas também por falta de recursos ela estava fechando, era uma missão política, né? Não era uma missão de paz, não era um contexto de guerra, era um contexto de pós-guerra lá na Guiné-Bissau. É um país que tem como língua comum o português. Eu digo língua comum porque o contexto da África subsaariana é que nos países, a divisão dos países foi feita por acordo entre os colonizadores. Então, dentro dos países tem muitas tribos diferentes, como eles se chamam, né, de tribo, e essas tribos têm línguas diferentes. E aí eles elegem a língua comum, normalmente a língua do colonizador. No caso da Guiné-Bissau, a língua comum é o português. E provavelmente lá deve ter muito dialeto, né? Sim, tem muito dialetos e línguas também. Eu não sou perito nessa questão, mas eu acho que o dialeto é uma variação de um tronco linguístico comum. Mas lá tem muitas línguas mesmo, ou seja, as pessoas não se compreendem. Não é simplesmente um dialeto ou um sotaque diferente, né? Eles falam línguas diferentes. E eu presenciei isso, o contexto que eu estive no Sudão do Sul inicialmente e no Iêmen também, quando eu estive lá, de línguas bastante diferentes. Né? Então, a língua comum na Guiné-Bissau, por exemplo, é o português. E a gente teve aí a participação, a brilhante participação do Coronel Pessoa e do Capitão Montenegro lá, né, da PNRN, que também me ajudaram bastante, porque eles estavam lá na missão quando dessa seleção. Só que essa missão política foi encerrada também. E aí essa segunda seleção que eu participei, não fui. Eu já estava meio desesperançoso, vamos dizer assim. E aí no final de 2017 chegou a oportunidade de Sudão do Sul. E aí eu fiz a entrevista, né, uma entrevista com o pessoal de lá para a seleção. Fui aprovado em fevereiro de 2018, eu fui para a missão de paz. Eu fiquei no Sudão do Sul de 2018 até 2019, até maio de 2019, quando surgiu essa crise humanitária no Iêmen. E aí a missão no Iêmen ainda não estava totalmente estabelecida. No início de 2019 foi quando eles fizeram um acordo de paz, eles chamam um acordo de Estocolmo. E aí fizeram esse acordo de paz, de retirada de tropas, de campos minados lá em Rodeida. E aí pediram policiais que já estavam desdobrados em missão como voluntários para iniciar essa missão lá no Iêmen.
que a ONU classifica hoje o Iêmen como a maior crise humanitária em curso no mundo. Mesmo. É, o Iêmen. Então eu fiquei lá no Iêmen 2 meses e depois eu retornei para o Sudão do Sul, ainda em 2019. E aí eu fiquei no Sudão do Sul até 2020, quando eu retornei à polícia. Inicialmente fui designado para a 5ª seção. Fiquei na 5ª seção até o final do ano, então devo ter ficado uns 7, 8 meses, quando fui designado para coordenar o curso de formação de praças no Cefap. Porém, o helicóptero estava voltando da manutenção de 12 anos, e aí acabou que eu fiquei só 3 meses no Cefap, 3, 4 meses no Cefap, porque o helicóptero ia voltar e eles precisavam dos pilotos de volta, né? Então fui reconvocado para o CIOPAE, onde eu estou como chefe da seção de instrução e treinamento. Basicamente essa é a minha carreira até aqui. Mas o senhor esqueceu de falar um detalhe. Sim. O senhor comentou uma vez comigo que durante o curso de formação, 3 anos, aquela ralação todinha do curso de formação de oficiais da PMRN e tudo, aí nos primeiros meses, salvo engano, no primeiro semestre, tinha aquela questão do regime internato. Internato, né? verdade. Passava um tempo. O que é que aconteceu? Sim, realmente, a gente tinha conversado sobre isso, né, outro dia. O que acontece? Quando eu sempre tive essa ideia de que, trazida pelo meu pai principalmente, né, ele sempre foi um entusiasta dessa questão de estudo linguístico. E mesmo hoje, ele com 72 anos, ele estuda línguas, né, está estudando francês atualmente. Então, mesmo durante o internato, né, as pessoas acham que as coisas às vezes caem do céu, né? Mas eu estava no internato, ou seja, eu chegava no quartel no domingo à noite e a gente só era liberado na sexta-feira à tarde, dependendo do regime à noite, mas sábado de manhã e religiosamente a manhã inteira eu estava num curso de inglês, né? Então eu fazia o curso de inglês, não parei, né? Mesmo durante esse período, é um período difícil, porque você não tem tempo para nada, é uma dedicação exclusiva. As suas notas no CFO decidem boa parte dos rumos da sua carreira, né? Como você sabe. Então eu precisava me dedicar ao curso, mas mesmo assim, motivado pelo meu pai, incentivado pelo meu pai, eu não abandonei o curso de inglês. Na verdade, foi durante o CFO, né, que eu terminei o meu curso de inglês. E foi o diferencial para eu poder ir para a missão de paz. Então são coisas que eu costumo dizer, preços que a gente tem que pagar. Então naquela oportunidade eu não tinha nem ideia do que era missão de paz. Como eu falei para você, polícia participando de missão de paz, eu só vim descobrir em 2016. E eu me formei em 2008. Olha só. Então eu tive vamos dizer, esse retorno, vamos falar dessa forma, né? Pelo esforço que eu tive que fazer durante aquele período. Na verdade é uma abnegação que a pessoa faz, é um negócio muito bacana, gratificante. Sim. É uma forma até mesmo, como nós conversamos da outra vez, o contribuinte que paga o salário do senhor, paga o salário da gente, saber onde é que está sendo empregado, bem empregado, e vai para uma missão dessa, pessoas qualificadas, abnegadas, como falamos, e com boa vontade, acima de tudo. Porque está deixando lá. Muita gente pensa também, não, vai para uma missão de paz dessa, tá ganhando em dólar, vai voltar muito bem. Não é bem assim não, porque muitas vezes a pessoa pensa que o camarada vai para a missão de paz, vai para a Europa. Sim. Vai para Austrália, vai para os Estados Unidos, não. Vai como se estivesse de férias, né? E é muito pelo contrário. Você tem total razão. A gente, primeiro que o contribuinte, eu sou um funcionário público, o contribuinte tem que saber como está sendo empregado o dinheiro. Como cidadão, né? Eu acredito nisso. Que o cidadão, eu como cidadão, gostaria de saber como está sendo empregado o dinheiro que eu pago de impostos, né? E eu acho isso importante a gente dizer. Apesar de eu ter investido pessoalmente, né, não foi o Estado, na questão da linguística, né, do curso de inglês, da língua que eu estudei, mas muita gente acha que, tipo, por exemplo, como eu disse para você, o Iêmen é a maior crise humanitária do mundo. O Sudão do Sul é o país mais novo do mundo, ou seja, eles não têm estrutura nenhuma, eles viveram até 2013 um contexto de separação do Sudão, né? Que era o país que englobava o Sudão do Sul. Então a parte sul do Sudão se tornou independente, então não tem estrutura nenhuma. Por exemplo, eu tive muito pouco contato com energia elétrica, com questões de saúde, com questões de alimentação, era muito difícil. Eu passei boa parte do meu tempo lá, durante praticamente 9 meses, comendo peito de frango e macarrão, que eu mesmo fazia, que eu via as condições de higiene e as condições sanitárias, vamos lá, que era fornecido ali. Então, a gente, sem contar o estresse, as desgraças, o Iêmen, por exemplo, é uma guerra, vamos dizer, tradicional, onde tem bombardeio, onde tem campo minado, e eu dentro desse contexto... terrorismo também. Terrorismo.
Tanto que as viaturas que eu utilizava era de uma blindagem que eu nunca tinha visto, uma blindagem daquele jeito. Para você abrir a porta, você tinha que se esforçar para abrir uma porta num veículo daquele. E sem contato, contato de internet, contato de telefônico muito restrito, apesar dos avanços que a gente tem tido tecnológicos, né? Então eu não tinha como mandar mensagem sempre, fotografia, vídeo, era muito difícil a minha família saber, né, o que estava acontecendo, pelo menos saber, vamos dizer assim, exatamente no momento que acontecia. Então é um ambiente super estressante. A outra questão é que você está acostumado a trabalhar no seu contexto nacional, de pessoas que falam a mesma língua que você, que qualquer expressão que você utiliza vai ser corretamente compreendida. Então você vai falar uma outra língua, as pessoas também estão falando uma língua que não é a língua materna delas, que tem costumes diferentes. Então o nível de estresse é muito alto. E a gente não recebe salário lá, né? A ONU não paga um salário, ela paga as diárias, como diárias que a gente tem aqui, as diárias de viagem, que são necessárias aí para a gente poder pagar a moradia, pagar a nossa alimentação. Então é tudo pago, não é fornecido. No Sudão do Sul, por exemplo, eu morava em container. Então tinha que dividir container, dividir habitação. Então você não tem privacidade, né? Por mais que você divida com pessoas, eu graças a Deus tive a oportunidade de dividir com pessoas excelentes, mas você não tem a sua privacidade, você abre mão de muita coisa. No Iêmen, por exemplo, eu morava num navio, no porto de Rodeida, no Mar Vermelho. E aí o que acontece? Já morava ali porque, em caso de bombardeio, alguma coisa, a gente precisasse sair, então a gente não era autorizado a morar na cidade. Eu morava numa cabine, dividia uma cabine pequena, restrita, né, num navio. E essas coisas, assim, não é tão simples, né? Então tem muitos momentos que você pensa assim, eu não vou aguentar, vou desistir, vou voltar para casa, não é isso que eu quero para mim. Mas o serviço, o fato de você se sentir útil para uma pessoa necessitada motiva. Então se você vai para uma missão de paz em busca de dinheiro ou em busca simplesmente de um emprego, com certeza vai ser muito mais difícil para você, né? E pode ser até frustrante, né? É frustrante. Muita gente chega até mesmo voltar com um problema psicológico. Sim, né? é comum as pessoas voltarem com problema psicológico, precisarem. Eu mesmo procurei ajuda psicológica, né? Graças a Deus eu não tinha nenhum problema, mas assim, um problema que eu digo que interferisse diretamente no meu dia a dia. Mas muitos policiais voltam com problemas psicológicos, tem que tomar remédio, né? Procuram ajuda psiquiátrica, inclusive, né? Já que é algo que foge da possibilidade ali do psicólogo. E isso a gente tem que procurar por nós mesmos, né? A gente tem que identificar em nós mesmos essa necessidade. Não é fácil, eu digo para você que não é fácil estar em guerra, né? Já que eu vou para uma missão de paz, estar em guerra não é uma coisa assim que eu possa, é fácil descrever em palavras, né? Mas para você entender completamente, você tem que estar lá, né? E muita gente não consegue se transportar dessa forma, né, para esse contexto de guerra. É aquela situação, né? Às vezes nos colocar no lugar das outras pessoas, né? Sim. Ó, meus amigos, para vocês terem uma noção, a gente tá falando aqui, imagina o local mais paupérrimo que tiver aqui no Brasil. Só que aqui é um país rico, com água, com infraestrutura, alimentos, temos tudo. Então, na hora que tiver uma necessidade gravíssima, tem onde socorrer. Imagina um local no meio do nada, cercado de outros países também na mesma situação econômica, né, na mesma situação, passando por dificuldades, até mesmo de guerras, né? Tem muita guerra civil, Sim. tem muito terrorismo, tem o que mais? Tem Sim, a miséria, por exemplo, senhores da guerra, que o pessoal costuma dizer, pessoas que têm dinheiro e que controlam a verba de um país inteiro e que lucram com essa guerra, ou seja, lucram com a morte de pessoas e você está num contexto de salvar vidas, né? E, por exemplo, o Sudão do Sul é considerado, não é um dado, vamos lá, oficial, mas já foi considerado o país mais pobre do mundo, né? Com certeza o país é o país mais novo, então tem um problema grande de infraestrutura. Eu estou indo agora, por exemplo, no mês que vem para a República Centro-Africana, que está dentro dos 10 países mais pobres do mundo, né? Então são contextos que a gente não consegue imaginar, porque mesmo a pobreza no Brasil, ela não é, vamos dizer assim, endêmica.
Você tem nichos de pobreza, pessoas que passam necessidade, a gente não pode fechar nossos olhos. Claro. Pessoas que até hoje não têm acesso à água potável, a esgotamento sanitário, mas a gente ainda pode dizer que é uma parcela pequena da população. Já nesses países é 90% da população que está nisso. Nesse contexto, 95% da população que está nisso, ou mais. E a pessoa ainda pode pegar de tudo, né? Por exemplo, teve uma crise humanitária que a ONU acabou intermediando, que foi lá em Ruanda, né? Sim. Que é os Tutsis e os Hutus, né? Que teve aquele massacre, aquele genocídio Exato. que teve, aquela matança. Sim. Então, são missões que a pessoa não escolhe, vai e de repente pode pegar aquilo ali. Sim, o Sudão do Sul e a República Centro-Africana, o contexto é bem esse de genocídio, de uma etnia que quer se sobressair à outra e enquanto tem poder, enquanto tem força, realmente massacra, mata. Então é por isso que o Sudão do Sul tem campos de deslocados, né, que é o termo técnico, deslocados, porque refugiado é quando você atravessa a fronteira, né? Deslocado é quando você está ainda dentro do país. Eles têm muitos refugiados, mas onde eu trabalhava, basicamente nos campos de deslocados. E aí, tipo, o campo de deslocados que eu trabalhei inicialmente tinha 130 mil pessoas. Eu não tenho o dado do IBGE, mas eu acredito que 130 mil pessoas no estado do Rio Grande do Norte seja ali entre as 5 maiores cidades, se a gente for ignorar principalmente a Grande Natal, né? Que tem esse conglomerado aí de cidades. Então, seria uma cidade de grande porte no interior do Rio Grande do Norte. Quase 8% da população do Rio Grande do Norte, né? Pois é, então um campo de refugiados, um campo de deslocados só. Sem contar que o Sudão do Sul tinha 5, né? Esse era o maior. Mas as pessoas fugiam e buscavam a ONU justamente para garantir a vida, né? Buscando a proteção ali para que eles pudessem sobreviver. Então imagina aí 130 mil pessoas fugindo de um massacre, como você disse, você usou o termo correto, genocídio. Então aí a ONU tendo que providenciar tudo. Tudo dentro desse contexto com o apoio e o financiamento das Nações Unidas. E a missão mais assim, marcante que o senhor teve por lá? Cara, tem essas questões desse contexto, por exemplo, dentro desse campo de deslocados, a gente acaba, como eu trabalhava inicialmente com proteção de civis, o contato com a população local, o fato de eles, apesar desse contexto, ainda terem sorriso no rosto, eles não identificarem determinadas coisas e serem felizes mesmo dentro desse contexto paupérrimo, desse contexto de necessidade, isso me marcava muito. Então toda vez que eu tinha que fazer alguma operação, algo que servia para a proteção dessas pessoas e elas vinham nos agradecer, isso me marcava bastante. Quando eu mudei de cidade, né, eu estava nesse campo de deslocados em Bentil e depois eu fui para uma cidade chamada Coajoque, que era uma área que eles consideram verde, ou seja, não tinha massacre, né, não tinha genocídio, porque só tinha uma tribo lá, uma etnia, mas a gente visitava, dentro do contexto de policiamento comunitário, as comunidades isoladas, comunidades carentes, e as pessoas buscavam ainda essa resistência, né, essa resiliência humana. Isso marca muito, porque eles não se entregam, né, e às vezes a gente fica pensando, não, eu não aguentaria, né, a gente se sente fraco, mas quando a gente vê essas coisas, a gente fica assim, né, poxa vida, eu tenho tanto, deveria ser tão grato e eu não consigo observar isso. Então, o que me marca mesmo nessas sociedades é que a mulher, por exemplo, não tem valor nenhum, a mulher é um objeto. Então, por exemplo, com 14 anos, o pai oferece a menina para ser vendida, né? O termo correto é vendida, apesar deles não utilizarem. Ou seja, basicamente em determinada etnia que eu trabalhava, por exemplo, os Nuer, o pai recebia 30 vacas e entregava a filha para casamento. Então, por exemplo, lá em Coajoque eu peguei uma situação de uma menina que fugiu de casa porque o pai dela vendeu ela, né, para um senhor de 76 anos e ela tinha 15. E aí ela fugiu de casa, num país que não existe mobilidade, porque de uma cidade para outra é uma outra tribo, que normalmente é inimiga, que fala outra língua, que tem outros costumes. Então é como se aqui em Natal a tribo, vamos dizer, a etnia que habita Natal não fosse em Parnamirim. Não existe essa mobilidade. Então, e uma menina chegando sozinha em outra cidade foi um escândalo, né? E até para mim. E ela dizendo que ele queria vender ela para esse senhor de 76 anos, ela fugiu porque ela queria ser vendida
para um outro, no meu modo de ver, senhor de 58 anos. Então, assim, é algo que choca, porque você pensa assim, eu achei que ela não gostaria de ser vendida, porque a gente acha também, né, que o que a gente tem como sociedade é algo líquido e certo. Por exemplo, isso no Brasil atual, pelo menos, não existe. Ou seria um escândalo gigante, de proporções gigantescas, um pai vender uma filha de 14 anos para casar com uma pessoa dessa idade. E aí você pensa assim, a menina simplesmente não é que ela não quisesse ser vendida, é que ela queria ser vendida para o de 58 anos. Que para o de 76 anos, né, como eles são poligâmicos, ela seria mais uma questão de uma trabalhadora doméstica. Já com de 58 anos ela poderia engravidar, né, poderia reproduzir e ter um status entre as esposas dele mais equilibrado, né, ao invés de uma simples servidora. E as mulheres, por exemplo, lá não falam com os homens, né? Então eu, homem, no ponto de vista deles, branco, elas não dirigiam a palavra para mim. Então uma outra policial, né, da Tanzânia, que pegou todas essas informações. E a policial da Tanzânia veio falar comigo, que absurdo, que país atrasado, eles vendem as meninas por vacas. Aí eu pensei que ela tinha entendido a missão da ONU, né, de evitar o casamento infantil, essa questão de valorização da mulher, né? Mas ela disse assim para mim, eu, por exemplo, eu fui vendida por $100. Esse povo é tão atrasado que não usa papel moeda, eles usam vacas. Usam bichos. Só que ela tinha sido vendida por $100 e ela estava se sentindo, né, orgulhosa por ter sido vendida por dólares, entendeu? E aí você fica assim, meu Deus do céu, como é que conscientiza algo que está tão arraigado? E muitas vezes a gente aqui no Ocidente, a gente começa a medir o planeta como fosse uma régua única. Sim, e não é. não. Tem muita sociedade que literalmente é atrasada, subdesenvolvida e não chegou num nível cultural como o nosso. Não. Nós estamos muito mais próximos culturalmente falando. Não digo culturalmente, mas eu digo assim, em termos de civilidade ou civilização, nós estamos num nível de civilidade muito mais próximos dos países, sei lá, os escandinavos, do que, por exemplo, a sociedade do Sudão do Sul está em relação ao Brasil. Então, por exemplo, a gente convive tranquilamente com esses países ocidentais e com esses países mais que a gente considera mais avançados. A gente é muito facilmente adaptado a esses países. Já com relação a eles, em relação a nós, por exemplo, que a gente tem uma autoestima baixa, né, no Brasil, e isso eu percebi lá que era um erro nosso. A gente tem que se valorizar muito mais. O Brasil é avançado, sim. Tem muita coisa a melhorar, mas nós somos avançados, sim. E em relação a eles, por exemplo, acho que eles vivem aí em alguns séculos de atraso, né? Vamos dizer assim. Nosso país é um país maravilhoso. Com certeza. Miscigenado, rico de plural, tudo de bom. Agora, só que o nosso problema, como o senhor falou, nós temos uma mentalidade um pouco acanhada para o que nós deveríamos, né? Porque se tu olhar qualquer país, até mesmo da Europa, as matas são devastadas. A questão alimentar, nossa segurança alimentar, nós temos tudo. Sim. Então, o que é que nós precisamos? Até voltando aqui, eu sempre digo para os amigos, nós precisamos de o quê? De forças armadas mais fortes para proteger nossas fronteiras, que nós somos milionários, morando numa casa de muro baixo. Num bairro perigoso de muro baixo. Faço sempre essa analogia. Esse é o nosso país. E nós temos que dar valor ao nosso país. Porque na hora que nós demos valor ao nosso país, a gente tem que perceber o que nós temos. Só que é aquela história, né, que às vezes o quintal da casa do a grama do vizinho é sempre mais verde. Bonita, verdinha, né? Com tem certeza. Isso, né? A gente tem, por exemplo, era um país que a maior parte da população não usa papel moeda, por exemplo, nota, dinheiro. Eles ainda estão vivendo numa sociedade de escambo. Então, boa parte da sociedade, das etnias lá, elas são nômades ainda. Elas vão conforme as monções, né, que são as chuvas. O norte do Sudão do Sul é uma área de transição do deserto do Saara para as savanas. E aí eles ainda conseguem, assim, ainda tem algumas estações do ano que eles têm chuvas intensas, né, torrenciais, que chamam de monções. E aí tem várias etnias que ainda são nômades. Isso no nosso contexto atual é uma coisa assim
difícil da gente acompanhar, né? A gente estuda, você como historiador, né? A gente estuda isso nos livros de história como algo que acontecia no início da civilização. Hoje a gente vê que era na civilização ocidental. Porém, as civilizações africanas, as civilizações orientais têm outras dinâmicas, né? Que não necessariamente são melhores ou piores, mas são diferentes. Isso. E a gente tem que aceitar isso, essa diferença. Não vive sua realidade. Isso, a missão de paz abre muito a nossa mente em relação a isso, esse convívio. A mão de obra brasileira nas Nações Unidas, tanto os militares como o que eu posso dizer com propriedade, os policiais militares, é hipervalorizada. Quando eles sabem que um brasileiro, quero que ele venha trabalhar comigo. Isso é muito... Então, tipo, dentro da missão, teve uma época que nós éramos 7 policiais brasileiros na missão do Sudão do Sul e todos 7 tinham funções de chefia, de comando ou funções de confiança, vamos dizer dessa forma. Então, a mão de obra brasileira é extremamente valorizada e a gente não percebe isso, a gente se acha ainda assim despreparado. Agora é interessante que nós temos até um histórico, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, há relatos que alguns inimigos preferiam se entregar aos brasileiros do que a outros. Sim, porque a gente tem mais jogo de cintura, a gente consegue... Isso é uma característica do brasileiro. Essa miscigenação que você falou nos deu a capacidade de saber agir. Por exemplo, nós temos muitos de nós, né, são ao mesmo tempo descendentes de europeus, africanos e dos indígenas que habitavam aqui. E aí a gente tem essa pluralidade, essa capacidade de entender melhor, de ser mais aberto. E a gente conseguia muitas coisas, né? A nossa capacidade de negociação, de nosso carisma, nossa estima pelas outras pessoas, isso daí... O trato, né? Isso faz a gente... Isso é um diferencial para a gente, com certeza. Outras sociedades não têm essa possibilidade, né? E até mesmo tem relatos, você olhava assim, por exemplo, um alojamento de oficiais, praças, todos... independente de raça, todo mundo junto, e alguns locais eram totalmente segregados, coisa que era diferente do nosso. A gente tem sim racismo no Brasil, a gente tem ainda essa segregação, mas é totalmente diferente. E quando vai ver minoria, não passa de um ou outro imbecil. Isso, e querendo ou não, por exemplo, eu vi relatos de, por exemplo, eu tive contato com pessoas de outros países africanos que conhecem pessoas que emigraram para o Brasil. E vários deles, cara, minha irmã, um deles que eu tinha contato com o pessoal de Gana, que dizia, o Brasil, ela adora o Brasil. Ela disse que não sofre nenhum tipo de preconceito no Brasil, nenhum tipo de racismo. Como eu queria ir para lá também e vinha pedir informações. Muitos países, as pessoas vinham me pedir informações de como eles seriam recebidos no Brasil, que eles gostariam de imigrar ou emigrar para o Brasil e tinham esse interesse. A gente nunca pensa nisso, né? Que alguém gostaria de morar no Brasil, né? É isso, pode vir qualquer pessoa de qualquer religião que é bem aceita e respeitado, não existe isso, religião, cor da pele, todo mundo aqui se trata do mesmo jeito. Claro que existe uma minoria que é barulhenta, e a gente precisa defender essas liberdades que a gente tem no Brasil, mas a visão, inclusive, dessas pessoas de fora é que o Brasil é um país muito acolhedor. Aí uma coisa bem interessante que o senhor falou aqui, e a saudade de casa? É muito difícil, eu acho que é a parte mais marcante, assim, é o ponto negativo mais forte, porque você fica fora do seu contexto familiar e num período de 2 anos, que foi o que eu passei lá no Sudão do Sul e no Iêmen, você perde parentes e aí você não tem a possibilidade cultural que nós temos isso, né? Essa questão do nosso luto, essa questão da despedida que você não consegue fazer, isso machuca bastante, marca bastante. Também no outro polo, parentes novos que acabaram de nascer ou alguém que se casou por acaso e você não teve oportunidade de conhecer, tem um familiar novo que você não conhece e você fica pensando assim, será que eu vou ser aceito por esse policial, esse parente novo quando chegar lá? Tem problemas, as coisas, né, como latinos que somos, a gente é muito ligado à família e isso machuca demais você não ser a pessoa, você ser a pessoa que falta nas fotos de família, né? O álbum de família durante um certo período não conta com a sua presença ali. E uma coisa que eu costumo dizer, assim, para comparar, mal comparando, é como se eu tivesse dado uma pause na minha vida durante 2 anos e dado play quando eu voltei para cá. Só que tudo ao redor, tudo aquilo que eu conhecia,
continuou no play, né? O filme continuou passando. Só eu que dei pause. Então você chega, seus pais estão 2 anos mais velhos. Seus filhos, sobrinhos estão em outra fase da vida. E a própria cidade modifica bastante, né? Tem lojas novas, tem espaços novos, tem governantes novos. E isso você não vai recuperar, né? É o preço que você paga por ter aceitado ir para uma missão de paz. Realmente é uma missão muito dificílima, gratificante, não é isso? Sim. Agora, uma coisa também bem interessante que a gente fala também, essa missão que o senhor está para ir de novo, olha só, meus amigos, o Major William, ele vai ter a oportunidade de ir de novo. Sim. Só que agora até um incentivo aos jovens, que sempre a gente tem que pegar as boas experiências, né? Por exemplo, estudar, né? Sim. Sempre eu digo a meus sobrinhos estudar, preparar, sempre estar semeando algo, né? Tipo o exemplo do inglês, que Sim. acabou vindo depois uma recompensa, Claro. né? No bom sentido da palavra. E eu nem visava isso. Né? Isso não, as coisas acontecem de acordo com o que Deus quer, né? Sempre é assim, né? E agora veio de uma forma diferente, que ele falou, por exemplo, que o pai dele é apaixonado por linguística e está aprendendo francês. E essa missão de paz agora é inglês ou é qual idioma? Não, dessa vez eu passei pelo mesmo processo seletivo, né, em dezembro do ano passado, e aí eu fui aprovado no inglês de novo, mas fui aprovado também no francês. E aí vai ser uma missão que eu vou falar francês, né? Então a língua comum na República Centro-Africana é o francês, a língua oficial da missão é o francês, então tudo é um contexto dentro do francês. Eu já tive, depois que eu terminei o inglês, eu comecei e terminei o espanhol, e comecei e terminei o francês. O francês eu terminei esse ano, mas o ano passado eu já consegui ser aprovado. Então no Brasil, por exemplo, nesse banco de dados que eu falei que existe lá na IGPM, no COTER do Exército, né, lá em Brasília, se eu não me engano, são mais de 50 policiais no Brasil habilitados em inglês, mas apenas 3 habilitados em francês, né? Então, um sou eu, o outro é o Capitão Montenegro, que está indo comigo para a missão, que vai ser muito bom ir com ele, né? E dividir essa... Além de a gente ser contemporâneo de academia, não somos da mesma turma, mas a gente é contemporâneo de academia. Eu me formei em 2008, ele em 2009. Então é um suporte um para o outro, né? E a gente estudava francês junto, na mesma sala, né? E isso também é interessante. Então tinha dos 3 habilitados, 2 são policiais do Rio Grande do Norte, potiguares, né? Eu e o Capitão Montenegro, e um é um major de Brasília, né? E aí, quando surgiu a oportunidade de vagas para uma missão em francês, nós só éramos nós 3 e as 2 vagas vieram pra gente. Então estou nessa expectativa, né? Vai ser uma missão diferente nesse sentido. A República Centro-Africana é um dos 10 países mais pobres do mundo, porém já é um país mais estruturado, é independente há mais tempo. Eu tenho essa questão linguística também, vai ser meu primeiro contato, assim, vamos dizer, além das visitas que eu já fui em países francófonos, mas vai ser a primeira imersão, vamos dizer, no idioma francês. Com certeza isso vai ser muito bom para o desenvolvimento da língua para mim. Então é uma oportunidade que eu não tenho conhecimento de outro policial brasileiro que tenha ido para 2 missões de paz, né? Não conheço, não sei se eu sou um pioneiro ou se é a primeira vez, né? Eu e Montenegro, mas são pouquíssimos. Se tem, são pouquíssimos, né? Porque quando eu voltei da missão, eu tive muito contato lá com o Secopab, porque nos últimos 4 cursos de preparação para a missão de paz, né, 4 últimos EPMPs que eu citei anteriormente, eu fui instrutor nos 4, né? E seria agora no 5º, mas eu tô indo para a República Centro-Africana, inclusive coordenei um dos cursos. Então eu tive muito contato com outros policiais que foram para a missão de paz, né? E tenho contato ainda, ampliou muito meus horizontes. Participei em abril e maio em Brasília de um exercício conjunto da ONU com a OTAN, né? Um exercício simulado de missão de paz conjunto desses 2 organismos internacionais. Então eu ampliei muito a minha visão interna. Então não conheço nenhum outro policial que tenha 2 missões de paz e em 2 línguas diferentes. Eu acho que isso vai agregar muito ao meu currículo, vai agregar muito também à minha missão. Eu tenho certeza que, e eu pretendo, né, não sei se eu conseguir atingir isso já, mas eu gosto de ser alguém que esteja aberto, né, para ajudar quem se voluntaria para caminhar por essa veia, vamos dizer assim. Agora é interessante que, como o senhor comentou, né, tem um retorno pessoal,
né? Uma vivência de mundo, Sim. a sensação de dever cumprido, tentar passar por pela nossa vida, deixando algo, plantando, semeando Sim. e tentando ajudar, fazendo bem, não é isso? Isso. Um dos princípios, né, do ser humano, como também da própria ONU, né, que nós estamos Sim. tocando no assunto, né? E isso é bacana. Sim. O senhor está indo com o Capitão Montenegro, que infelizmente não pôde estar aqui conosco Pois hoje, né? fez falta hoje que ele está de serviço hoje, mas é um camarada que você conhece também, extremamente capacitado, extremamente experiente. Também já foi, se eu não me engano, 2 vezes dar aula lá no Secopab, então é um instrutor também. É um cara que dentro da nossa instituição é bastante reconhecido como um excelente profissional. Trabalhamos junto na formação dos policiais aí da última turma, né, no Cefap. E eu pude ver em loco, né, das vezes que eu participei, que eu trabalhei com ele, a excelência do profissional que ele é, né? E deve ser, né? A gente gostaria que fosse, falo isso por mim e por ele e pelos outros boinas azuis, inclusive o nosso secretário de segurança é boina azul, serviu em Moçambique na década de 90. O nosso atual comandante-geral, Coronel Alarico, também é boina azul, serviu em Moçambique também. O Coronel Reis, ex-comandante-geral da PM, o Coronel Otto, ex-comandante-geral do Bombeiro. Então nós temos aí, dentro do contexto de boinas azuis, pessoas de destaque e que serviram de exemplo para a gente e servem atualmente de exemplo. Foram instrutores da gente na academia, hoje são nossos comandantes, né, ou já estão na reserva. E são pessoas que pavimentaram um caminho que hoje eu posso trilhar. E a minha gratidão a eles, às pessoas que trilharam esse caminho antes de mim, que foram pioneiros, é deixar essa estrada pavimentada para os próximos que virão. E que com certeza nos orgulharão muito, né? É verdade. Então, Capitão Montenegro, que está indo com o nosso Major William, o nosso abraço. É o nosso abraço. Está fazendo muita falta aqui, que seria um bate-papo muito bacana, né? Principalmente mostrar como seria a primeira vez, as perspectivas, mas haverá, se Deus permitir, haverá outros momentos, né? Aqui você está aqui alguns policiais que fizeram parte dessa trajetória, né, da Polícia Militar, corroborando com a ONU, né? Falamos aqui do Coronel Reis, né, ex-comandante, Coronel Alarico, comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Otto, ex-comandante do Bombeiro, uma pessoa, gente finíssima também. Coronel Araújo, nosso secretário de Segurança, ex-comandante da Polícia Militar, o Capitão Reinaldo, Coronel Batista está na reserva, né? Tem um segundo sargento aqui, Lavoisier Fernandes, né? Nossa continência para ele, né? Muitas pessoas, Coronel Guglielmo, né? O Coronel Guglielmo foi Pessoa. para o Timor-Leste. Isso. Não tinha falado dele ainda. O Coronel Guglielmo foi para o Timor-Leste, também é um pioneiro, né? Isso, o Coronel Walter está em missão agora. Então, para eles, dentre tantos, nós só temos que reverenciarmos e mandar um abraço para todos, né? Então pronto, vamos quais são as considerações finais. Para mim, de consideração final, é incentivar, né, outros policiais militares a trilhar esse caminho. Não é um caminho fácil, é um caminho árduo, tudo tem seu preço. E aí o preço é uma dedicação linguística inicialmente, né? A gente se sente, quando a gente está lá, a gente vê participando dessa ampliação de horizontes, como eu falei para você, a gente consegue aí enxergar o mundo por uma outra perspectiva e levar um pouco de paz, levar um pouco de esperança para pessoas que estão realmente em situações calamitosas, eu posso dizer. E para a sociedade também, que não conhece, que não sabe desse trabalho da Polícia Militar no exterior, apoiar essas pessoas, né? Apoiar aqueles que estão vivenciando, levando a bandeira do Rio Grande do Norte, a bandeira do Brasil para o exterior e trazendo também conhecimento, trazendo cultura, trazendo abertura de mente, né? Com certeza a gente consegue dividir essa missão com todo mundo. Aqueles que tiverem interesse, que quiserem seguir como funcionário público, eu faço questão de utilizar o seu espaço para divulgar, né? Nas redes sociais, o meu arroba lá no Instagram, que é onde eu pretendo, que eu já postei muita coisa da missão passada e onde eu pretendo permitir que as pessoas acompanhem a próxima missão. Arroba WilliamDFP, WilliamDFP, lá no Instagram, vocês vão conseguir acompanhar alguma coisa e a gente consegue interagir também. Aí alguém que tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguém que queira saber como pode ajudar
enquanto sociedade, enquanto cidadão, vai ser muito bem-vindo e espero vocês lá. Um abraço. O Fatos e Cultura aqui, ó, nós carregamos aqui, ó, nós somos a bandeira do Rio Grande do Norte, Brasil, nós amamos ele. Aqui, ó, nossas cores nacionais, nós somos patriotas e como nós falamos, nós temos que nos orgulhar do nosso país, onde vivemos. Então, Capitão William, Major William, uma excelente viagem, o senhor está perto de ir. Só tenho a desejar boa missão, que Deus abençoe o senhor, o Capitão Montenegro, né? Talvez até mesmo o senhor vai passar outra data importante, longe da família, né? Que é o aniversário da mãe. Meu aniversário da minha mãe no final do mês, Natal, Ano Novo, aniversário do meu pai, dos meus irmãos. Vai ser mais alguns anos sem estar na foto da família. Mas assim mesmo, mas a sociedade só tem a reconhecê-lo pelo que está fazendo e o papel que faz para a melhoria da nossa sociedade. Meus amigos, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado pelo espaço.